Fala pessoal, beleza? Gente, estamos hoje com mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre Okinawa, uma das partes mais intrigantes e diferentes do Japão. Mas, antes de começarmos, segue vinheta! Então, pessoal, vamos falar de Okinawa hoje, né, que é um lugar que estava meio que em evidência, né, porque infelizmente no dia 30 de outubro deste ano 2019 ocorreu o incidente, né, o princípio de incêndio lá, o fogo que pegou no castelo de Shuri, lá em Okinawa. Bom, antes de vocês se espantarem e ficarem super preocupados, por mais que tenha sido algo terrível e muita gente tenha se prejudicado culturalmente com isso, houve uma comoção, né, em relação a destruição do castelo de Okinawa, bom, ele já foi destruído antes e foi reconstruído, então vamos conseguir ver o castelo de Shuri inteiro de novo. Bom, para explicar tudo isso, vamos começar do comecinho, pela geografia. Vocês sabem onde é que fica Okinawa? Okinawa fica no extremo sul, é o lugar mais ao sul do Japão. Ele fica justamente próximo à China, Taiwan. Lá, uma região bem estratégica, onde hoje em dia é utilizado de forma de garantir questões políticas e bélicas, né, pois tem muitas bases militares lá em Okinawa hoje em dia, na verdade, uma região muito estratégica há muito tempo. Para vocês terem ideia, Okinawa antigamente era o reino independente de Ryukyu, onde neste reino eles conseguiam, através da diplomacia, conseguir sobrepujar a desvantagem, né, numérica que eles tinham e bélica em relação às duas grandes potências da época, que era o Japão e a China, e conseguiram com isso manter um comércio muito grande. Isso mesmo, eles conseguiam, naquela época, trocar mercadorias com a China, com o Japão, com diversos países da época e, inclusive, em determinados momentos, com países europeus. O que aconteceu? Nessa época, né, o reino de Ryukyu, né, tinha como capital Shuri, que é uma região de Nara, atual capital de Okinawa, a qual permaneceu como um reino, né, por muito tempo. Só que em 1609 ocorreu a invasão japonesa. Os japoneses chegaram lá, na época a qual o reino de Okinawa, né, Ryukyu, já havia mantinha laços diplomáticos com a China, o que incomodava o Japão na época, né, e quis tomar, né, através de muita politicagem e tal, porque o pessoal de Okinawa sempre foi muito bom de diplomacia, eles conseguiram fazer o seguinte: olha, nós vamos manter o nosso reino, mas vamos pagar tributos para você, beleza? Foi assim que eles fizeram. Aí o que aconteceu? Em 1879, na era Meiji, isso infelizmente acabou, né? O imperador Meiji falou: não, Okinawa agora vai fazer parte da gente, ele é uma província. E foi assim que, naquele determinado momento, deixou de ser parte do Japão. Mas não foi algo violento. O rei, na época, né, de Okinawa, foi trazido a Tóquio, onde ele se tornou um membro da nobreza japonesa. Inclusive, a família dele vive lá em Tóquio com status de nobre até hoje. Porém, algo aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, Okinawa, né, ficou ocupada pelos Estados Unidos por muitos anos. Hoje em dia, apesar do Japão ter retornado a ter sua influência, né, em Okinawa, até hoje é uma região muito militarizada, onde os Estados Unidos possuem diversas bases, justamente para conseguir ter uma resposta a tempo, caso aconteça alguma coisa, algum problema lá com a Coreia do Norte. Aí você deve estar perguntando: sim, e o que tem de legal, assim, como é que a gente pode ver o que é uma cultura de Okinawa, como é que se parece? É a mesma coisa do Japão? Bom, não é a mesma coisa do Japão, na verdade é bem diferente. Por exemplo, eles têm o Sanshin. Sanshin é esse instrumento aqui, olha, de pele de cobra, de 3 cordas, que vocês já devem ter ouvido em algum momento em anime, e é mais ou menos esse som aqui. Isso mesmo, gente. E não só isso, talvez vocês conheçam muito da cultura de Okinawa, pelo menos o que foi exportado, né,
porém de uma forma muito diferente, porque vocês nunca pensariam, por exemplo, que o Karatê não é original do Japão em si, e sim do reino de Ryukyu. Antes mesmo de Okinawa fazer parte do Japão, o Karatê já existia lá em Ryukyu, né, em Okinawa, especialmente em Nara, né, no distrito de Shuri, que você via diversas práticas de Karatê. Por exemplo, os estilos mais tradicionais como Shorin, Uechi, Goju-ryu, são todos de lá, de Okinawa. Outro estilo muito difundido pelo mundo é o Shotokan, né, que apesar de ter formado sua instituição, né, a parte administrativa no Japão, o seu fundador, né, Funako Shiginchi, era nativo de Okinawa e foi ali em Okinawa, né, que ele aprendeu o Karatê. Ele foi justamente no Japão para poder difundir. Naquela época, inclusive, não se utilizava o dogi, né, o uniforme de treinamento japonês, para praticar o Karatê. Você podia usar o uniforme que você quisesse. Já essa questão de utilizar o dogi, né, que a gente popularmente no Brasil chama de kimono, veio quando o Karatê foi introduzido no Japão, como uma forma de causar mais aceitação do povo japonês dessa arte marcial estrangeira. Outra coisa bacana é que eles têm a língua própria. Isso mesmo, gente. A gente já viu algumas coisas, né, no nosso Instagram de frases, vocabulários utilizados em Okinawa. Por exemplo, a questão do Haisai, que é uma saudação semelhante ao Aloha, ou você falar maçã no lugar de Oishi, para dizer que está gostoso. Mas não são só palavras, não. Existe mesmo um idioma de Okinawa, que na época, né, podia ser também conhecido como Ryukyugo, se você quiser deixar de termo mais bonitinho, né, era utilizado de forma bem comum, né, bem espalhada por todo o reino, né, e que até hoje as pessoas mais velhas mantêm muito desse idioma. Os mais novos falam mais japonês do que o idioma nativo, né, de Okinawa, mas sabem diversas palavras e sabem o suficiente para poder falar da cultura. Inclusive, os karatecas mais tradicionais dizem que é impossível falar da verdadeira essência do karatê em japonês, só no idioma deles, né, na língua de Okinawa. Então, se você gosta de karatê, depois de aprender japonês, vai ter que ir lá treinar um pouquinho e aprender um pouquinho dessas palavras aí. Eu mesmo adoro karatê e pretendo, né, tenho como sonho na minha bucket list de treinar karatê por pelo menos, sei lá, de 15 dias a um mês lá para poder ter essa experiência maravilhosa. Não só isso, gente. Além de ter toda essa questão super bacana, é um lugar numa região tropical do Japão. Por mais que a gente tenha tipo aquela imagem bem fria do Japão por causa de Hokkaido e da região norte de Honshu, ou então do clima temperado, né, da região de Kanto, ou até do subtropical, do sul de Kansai até Kyushu, essa parte de Okinawa é uma área muito semelhante para você que mora na região tropical do Brasil, com praias quentes, com paisagens comparáveis, inclusive, com as do Havaí. Muita gente, inclusive, fala que muitas vezes, quando estiveram nos dois lugares, sentiam como se tanto o Havaí quanto o Okinawa fossem irmãos gêmeos, né? Como se fossem da mesma família. Realmente, né, fica no Pacífico, ao sul, né, próximo da linha tropical. Então você vai ver muitos elementos em Okinawa que se assemelham muito com as das ilhas do Pacífico, porém com todo esse toque de herança que eles pegaram da China. Inclusive, gente, se você for analisar, né, vamos ter que esperar ser reconstruído de novo o castelo de Shuri, mas no seu palácio existiam inclusive alas separadas para receber políticos e pessoas influentes da China em um lado e pessoas e políticos influentes japoneses do outro, onde eles conseguiam colocar tudo de acordo com a cultura daquele país. Tanto é, gente, que Okinawa existe até hoje. Apesar de ser uma província, né, conseguiu tudo através da paz e da negociação. Inclusive, gente, há muitos relatos na Segunda Guerra Mundial que o povo de Okinawa, quando foi invadido, né, na guerra pelas tropas aliadas, eles não resistiram e sim receberam bem as pessoas, né, os soldados estrangeiros lá. E tanto é que uma coisa bem interessante quando você analisa a história das artes marciais,
no Japão, o judô, por ter sido, naquela época, ter uma imagem exclusivamente japonesa, foi proibido durante o pós-guerra, por ser considerado uma coisa militar japonesa, enquanto o karatê, que era visto como uma arte marcial estrangeira, era extremamente praticada pelos próprios militares. A questão do judô mesmo só começou a voltar aos poucos na forma mais desportiva. No pós-guerra, eles tiveram que convencer os estadunidenses, né, que eles não iam utilizar os estrangulamentos e chaves do judô, essas coisas, para atacar as pessoas, e sim como uma forma de educação física. E já o karatê não teve que passar por esse processo, e é por isso que é mais fácil você encontrar registros do karatê tradicional, né? Mais fácil você encontrar golpes e coisas tradicionais do karatê hoje em dia de fontes mais recentes do que do judô. Se você quiser estudar judô tradicional, você vai ver muita coisa, lidar com muita documentação antes do final da Segunda Guerra. Agora, vocês sabiam disso, gente? Me digam mais, o que vocês sabem sobre Okinawa? Vocês já tiveram alguma curiosidade de ir para Okinawa? Vocês sabiam que Okinawa é esse paraíso tropical, né? Comparável ao Havaí, com diversas artes marciais e castelos que misturam perfeitamente a China e o Japão? Comenta aqui embaixo, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você tem achado. Você gostaria de ir para Okinawa? E, gente, não esqueça de recomendar para os amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Agora, se você quer aprender japonês mesmo de qualidade, não se esqueça também de baixar o meu mais novo e-book, que está lá no site japonescoartur.com/ebook. Japonês para iniciantes, suas primeiras frases no idioma. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima!